Deixa eu ver, né? Por quem não me conhece, eu sou Antônio Cavalheiro, eu sou diretor da BMIB. Esse webinar vai estar gravado, né? Vai ser gravado, está sendo gravado. Então, vocês vão poder, vai ser disponibilizado depois a gravação, não os slides, mas a gravação sim, para vocês assistirem quantas vezes quiserem, ou passar para os amigos, para os conhecidos. A ideia da gente fechar o ano é como se estivesse fechando o zodíaco, né? São 12 sais de Chutes, a gente está no mês 12. Eu fiz aniversário também no mês 12, então a gente está na dúzia aí para a gente poder fazer. Se tiverem qualquer dúvida, pode abrir o microfone, a gente está em poucas pessoas, mas abram só na hora de falar, porque o ruído acaba atrapalhando muito para as pessoas que estão assistindo, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho aí do sais de Schussler, não só do sais de Schussler, como eu falei para vocês, mas é uma ideia do que a gente tem, o que são esses sais de Schussler, né? Porque muita gente usa, muita gente fala, e a gente perde um pouquinho da ideia do que é o conceito, o que são sais de Schussler, como que eles começaram, como não começaram. O primeiro conflito ou desavença histórica, vamos dizer assim, é se o Hahnemann estudou antes ou depois do Schussler, né? Vocês já devem, quem já ouviu falar do sais de Schussler, sabe que ele estudou as cinzas, como era a composição, como era a composição do corpo humano. Nesses estudos existia essa coisa se foi o Hahnemann não deu atenção ou o Hahnemann deu atenção, né? Então, o que a gente sabe de real? Que o sais de Schussler é um medicamento constitucional. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre Constituição. E por que é interessante a gente divulgar o sais de Schussler? Porque é como se fizesse a medicina ou uma abordagem terapêutica, né? Uma prática terapêutica, onde você só precisa conhecer 12 medicamentos. Então, acho que isso é uma coisa muito legal, porque cabe em qualquer especialidade, né? Cabe na nutrição, cabe na odonto, porque quando você tem um tipo constitucional, quando você vê esse paciente, você já sabe mais ou menos de onde ele vem, para onde ele vai. Então, é como se a gente tivesse um GPS, né, melhor que uma bússola, para a gente andar na tabela de evolução das doenças, né, que a gente conhece bem, fase de excreção, inflamação, deposição, impregnação, degeneração e desdiferenciação. Então, o que acontece? A gente conhecendo um pouco a Constituição, conhecendo um pouco o temperamento, porque não que a gente seja muito esotérico, mas já estava no Cabalhon, o que está em cima está embaixo, o que está fora está dentro, né? Então, conforme eu vejo as pessoas por fora, ou seja, meu biotipo, a minha biotipologia, eu vou saber onde está o meu órgão de menor resistência, eu vou saber onde está meu ponto fraco, eu vou saber qual é o meu órgão forte e qual é o meu ponto forte, porque o externo é reflexo do interno, né? Então, aqui no primeiro slide, eu coloquei, ou o segundo slide, né? Eu coloquei o professor Dr. Walter Edgar Maffei. Eu tive a felicidade de estudar com o professor Maffei, almoçamos várias vezes juntos. O professor Maffei, ele era neuropatologista. Naquela época não era tão comum você fazer viagens internacionais, ele fez um estágio na França de neuropatologia. E vocês sabem que as escolas de biotipologia são muito interessantes, tem uma raiz, né, uma origem francesa muito forte. A gente vai ver alguns, Henri Barnard, porque era muito famoso também, alguns médicos dessa região, dessa época, onde trabalhavam muito, porque vocês imaginam que não existia ressonância, não existia tomografia, né? Porque hoje, até os convênios, eles não querem o laudo médico, eles querem o laudo do exame para autorizar qualquer procedimento, né? Bom, voltando ao Dr. Maffei, o Dr. Maffei, ele tinha umas peculiaridades, tinha umas curiosidades muito interessantes sobre homeopatia, né? Ele tinha uns conceitos interessantes. O Dr. Maffei não era homeopata, mas tinha um grupo
homeopático, Dr. Bento Moro, Beno Amir, que convidava o professor Maffei para todos os cursos de pós-graduação, para o professor Maffei falar sobre biotipologia. E aqui eu coloquei biotipologia homeopático, mas o Dr. Maffei tinha uma aula clássica, vocês podem procurar às vezes no YouTube, entra e sai, sobre alergia. E o Dr. Maffei considerava muito que a alergia era uma reação alterada do organismo a qualquer agressão. A gente, na homotoxicologia, a gente chama essas agressões de homotoxinas, sejam endógenas ou exógenas. E o Dr. Maffei falava que tinha esses estressores que desequilibravam a nossa homeostase. E cada pessoa tinha uma maneira peculiar de responder esses desequilíbrios provocados ou não. Então, ele não era muito restrito, mas ele entendia se uma pessoa tísica, né, uma pessoa longilínea, pegasse tuberculose, o quadro seria muito mais grave, seria muito mais duradouro, teria muito mais chances de complicações do que se pegasse num paciente, por exemplo, brevilíneo, né? Não que o brevilíneo não tivesse tuberculose, mas os casos seriam bem menos graves, bem menos intensos e com muito menos sequelas. Então, o Dr. Maffei falava muito sobre hereditariedade, né? Então, ele afirmava em quase todas as aulas que ficava doente quem podia e não quem queria. Por quê? Ele achava que essa hereditariedade seria a pedra fundamental na nossa origem, né? Muita gente fala, não, imagina, não é assim, eu sempre brinco, né? Você tem umbigo, né? Se você tem umbigo, você tem ancestral. E se você tem ancestral, você trouxe alguma carga genética anterior, não tem como. Então, a hereditariedade tinha a ver com a constituição, e essa constituição estaria predisposta ou refratária às agressões do meio ambiente, porque variava conforme o metabolismo. Então, a hereditariedade, o que essa constituição, o que esse biotipo diz para a gente, diz em relação à predisposição, que o Dr. Maffei ele comentava muito sobre locus minores resistente, ou seja, todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles, todo mundo tem o seu ponto fraco, e é importante você investigar para proteger esse ponto fraco, para cuidar desse ponto fraco. E a refratariedade. Então, é que a gente vê hoje em dia, por exemplo, de uma maneira tão atual com o Covid, que algumas pessoas conviveram com pessoas com Covid, ficaram com elas, trataram delas, fizeram tudo e não tiveram nenhum sintoma, né? Então, tem essa relação, como é seu biotipo também, e como altera também o seu metabolismo. Se você é mais simpático tônico, se você é mais astênico ou astênico, ou se é vagotônico, né? Você vai mudar de acordo com essa genética, mas essa genética ou genótipo, ele vai depender desse fenótipo, né? Então, como que o meu ambiente vai calar ou estimular meus genes? Então, vocês lembram quando apareceu o genoma, ou quando estava se estudando o genoma, era uma coisa louca, porque todas as doenças iam ser curadas, né? A gente ia fazer um teste genético numa criança e a gente ia saber o que ela ia ter aos 10, aos 11 e tratar antes de ter a doença, né? Esse era o sonho. E quando apareceu, o que aconteceu? Muitos genes não se manifestavam, muitos genes não se expressavam e eles estavam lá. Então, começou a se estudar muito mais, aí sim, a epigenética, lógico que teve seu valor o genoma, mas vendo o quanto que é importante o fenótipo. E o que é mais importante? Que eu posso alterar esse fenótipo, eu posso alterar a minha constituição, dependendo do que eu faço, né? Por exemplo, se eu faço uma cirurgia bariátrica, eu era, sei lá, um norbolíneo, eu vou virar um longilíneo seco, pele e osso, porque o meu metabolismo foi alterado, eu alterei minha constituição. Então, a constituição se adapta ao ambiente, né? Se eu vou ser lutador de sumô, ou se eu vou ser um corredor de maratona, eu mudo a minha constituição e eu posso mudar também
as minhas predisposições e refratariedades com esse modelo. Então, o Dr. Maffei colocava a hereditariedade como predisposição mórbida, né? Não no sentido que a gente vê no dia a dia, na nossa prática clínica, que os pacientes falam, puxei tudo de ruim da minha mãe, puxei tudo de ruim da família do meu pai, né? E sempre que o paciente fala para mim isso, eu pergunto, mas seus pais ou seus avós, seus tios, tinham duas pernas que nem você? Aí a pessoa começa a olhar estranho para mim, né? Tinham dois olhos, tem duas mãos, né? Porque as pessoas começam a colocar só como se fosse ruim, né? E você pega tudo, todo o conjunto, que nem a gente falou no começo, que o nosso externo é uma expressão do nosso interno. Então, o Dr. Maffei, como também várias escolas homeopáticas, médicas, como o próprio Baná falava, do terreno, o quanto que é importante o nosso terreno, né? A doutora Marielza falava sempre para a gente, isso na auriculoterapia, né, do meu terreno, né, que diátese tem, que predisposição eu tenho. Então, o terreno, ele leva em conta, ou ele sofre alterações, dependendo do meu biotipo, da minha constituição, assim como também do meu temperamento. Ou seja, qual a minha têmpera, qual o meu grau de resiliência, qual o meu grau de resistência às agressões. E, finalmente, os miasmas, que a gente fala muito em homeopatia, por isso que eu falei em biotipologia homeopática, que os miasmas nada mais são que a expressão patogênica desse terreno. Então, na homeopatia, a gente fala do terreno psórico, do terreno mento, do terreno do miasma, psora, eu falo da psicose e falo da sífilis, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, mas é muito semelhante, não sei se vocês lembram, quando eu falava da aula da homeopatia, no curso básico, que a psora estaria relacionada às primeiras fases na tabela de evolução das doenças, então seria a fase de excreção e inflamação. A psicose estaria na fase de acúmulo, então a gente estaria na fase de matriz dessa celular, que a gente chama de degeneração e impregnação. E a fase sifilítica, né, ou a fase da sífilis, estaria a degeneração e a desdiferenciação, onde eu tenho uma grande destruição celular, que é a característica da sífilis, né? Então, eu tenho uma fase da psora, onde eu tento me equilibrar pela pele, eu tenho uma fase da psicose, onde eu estou fazendo um acúmulo com uma deposição, extracelular, depois intercelular, que é a questão da impregnação, e a destruição das organelas, que acontece com a sífilis ainda, né? Então, a gente tem essas três alterações. Os primeiros trabalhos que a gente teve em relação à bioquímica, né? Porque quando a gente fala de sais de Schussler, a gente fala de bioquímica e não de homeopatia, a gente vai entender mais para frente por que essa diferenciação, né? Então, nos trabalhos bioquímicos, começou a alterar primeiro, a estudar a bioquímica, como seria essa biotipologia bioquímica do Gravoc. Ele dividia em três tipos. O oxigenoide, esse oxigenoide, ele teria, como a gente, vamos dizer assim, que nem a oxidação do ferro tem uma destruição, então o tipo oxigenoide era um tipo sifilítico, e ele estaria muito sujeito à tuberculose. Vocês têm que ver que nessa época, né, por que tanto valor? Nessa época a tuberculose graçava solta, né? Existiam aquelas casas, que já foi a Campos do Jordão, né, aqueles hospitais, aqueles asilos que ia para as regiões muito frias tentar recuperar, para tentar eliminar o micobactéria e a tuberculose. Então, eram aquelas casas de tuberculosos imensas, buscando um equilíbrio de saúde, né? O tuberculoso era o boêmio, né, que tem uma imunidade mais baixa. Então, o oxigenoide é aquele que facilmente pegava tuberculose, facilmente fazia uns casos graves de tuberculose. Outro tipo, para o Gravol, seria o hidrogenoide. Ele seria um tipo mais psicótico, e os quadros principais de alteração nesse hidrogenoide seria asma e obesidade.
Então, ele estaria mais associado a essas patologias metabólicas respiratórias. E o carbonitrogenoide estaria relacionado mais ao miasma da psora e ao artritismo, né? Então, as questões dores reumáticas, aquelas dores que mudavam pela umidade, seria o carbonitrogenoide, o psórico. Por que a gente falou deles primeiro? Porque depois vem a questão da concepção bioquímica de Schussler. Por que ele chegou nos sais? Qual que foi o objetivo dele? Qual foi a observação dele? Veja que não foi assim, ele não acordou de manhã e falou, haha, não. Foram feitos vários estudos de composição, de reposição, de avaliação clínica, para poder chegar nos 12 sais, né? Então, o que o Schussler colocou, que era muito importante, ele era discípulo do Hahnemann, mas fez um caminho diferente, realmente, porque ele colocava que cada doença que aparecia, essa substância que estava alterada, na verdade, estaria relacionada a tudo que a gente falou, ao genótipo, ao fenótipo, e por que ele fez essa doença. Porque a constituição dele estava fragilizada, porque ele não tinha o componente para dar estrutura. Então, era uma avaliação muito física, que depois, a gente vai ver mais para frente, que a homeopatia acabou fazendo uma patogenesia dos sais de Schussler. E aí, por isso que confunde um pouco se o sais de Schussler é homeopatia ou não é homeopatia, né? Então, não é, como eu já estou falando para vocês, a ideia é uma terapia de reposição, né? Então, isso é o que o Schussler colocou. A substância química predominante no tecido alterado pela doença tem ciclo biológico viciado passível de ser restabelecido pela administração de doses reduzidas, mas ponderáveis da mesma substituição. Então, ele está diluído, mas ele não é só informação. Ele tem matéria e informação. Então, o que ele chama de ciclo biológico viciado é que hoje a gente chama de um feedback positivo ou negativo, que está perturbando o nosso organismo. E o que ele viu? Esses sais todos têm ou composição de cálcio, ou fósforo na sua composição, ou flúor, ou ferro, ou cloro, ou silício, ou enxofre, ou magnésio, ou sódio, ou potássio. Então, eles estão compostos aqui, vocês veem que são 10 compostos que vão fazer uns sais compostos, que a gente vai ver mais para frente, que dão os 12 sais de Schussler. Tá? Então, a ideia é você dar um nutriente, por isso que eu falei que era importante, porque os sais de Schussler, como uma terapia constitucional, na verdade, ele é uma terapia nutricional, né? Porque eu vou repor as deficiências do meu corpo que levaram esse organismo a apresentar sinais e sintomas. Então, é uma terapia de longo prazo. Eu não vou usar medicação agora para dor, mas eu posso modular bastante para dor crônica, mantendo esses sais por um longo período, ou eu posso alternar alguns sais, dependendo da patologia. Então, quais são os sais, os 12 sais que a gente tem? O fosfato, né, fósforo e ferro, é o ferro fosfórico, que nas concentrações que foi estudado estaria na D12. O fosfato de magnésio seria a magnésia fosfórica, que estaria em D6. O fosfato de cálcio seria a nossa conhecida calcária fosfórica. O fosfato de potássio seria o cálium fosfórico. O fosfato de sódio seria o nátrium fosfórico. O cloreto de potássio seria o cárium clorato. O cloreto de sódio seria o nátrium muriático. O fluoreto de cálcio seria o cálcio fluoratum ou a calcária fluórica. Os dois são sinônimos.
A silícia, né, que a silícia seria em D12, como a calcária e como o ferro fosfórico. O sulfato de sódio seria o nátrio sulfúrico. O sulfato de potássio seria o cálium sulfúrico. E o sulfato de cálcio seria a calcária sulfúrica. Então, vocês veem que dentro dos sais de Schussler, a gente tem a calcária fosfórica, a calcária fluórica e a calcária sulfúrica. A gente tem o nátrio fosfórico, o nátrio muriático e o nátrio sulfúrico. Então, existe um equilíbrio para a gente ter uma sequência, uma biotipologia relacionada a cada sal, que eu vou conseguir cada figura, e pela biotipologia eu vou saber que sal seria mais interessante eu colocar, ou que sal seria deficiente aí. Então, a ideia dos sais de Schussler não é tratar pelo semelhante. A homeopatia usa a calcária fluórica com um paciente que patogeneticamente condiz com a calcária fluórica. Quando a gente utiliza os sais de Schussler, a gente está querendo dar comida, a gente quer estar dando nutrição. Eu olho para o paciente e dou, eu não vou avaliar a parte mental, mesmo que tenha uma parte mental, mas eu vou avaliar muito mais o déficit nutricional. Então, eu quero compensar a deficiência do cálcio, ou do magnésio, ou do flúor, ou do fósforo, ou do ferro. Eu estou querendo compensar o meu desequilíbrio, eu quero arrumar a minha balança, né? E por que confunde tanto? Porque a maneira de fazer os sais é com diluição e sucções, ou seja, se aplica a farmacotécnica homeopática, mas não se aplica a lei da semelhança. Porque se eu aplicasse a lei da semelhança, eu estaria reduzindo a homeopatia inteira a 12 medicamentos. E não é isso que pretende o sais de Schussler. Ele não pretende substituir a homeopatia ou substituir a alopatia. Por isso que eu falei que é uma prática. E é uma ferramenta muito útil, porque a gente escolher em 12 medicamentos é muito mais fácil do que qualquer homeopatia, do que qualquer alopatia, que eu tenho que escolher esse dá efeito com esse, aquele dá efeito com aquele. Não. O sais de Schussler ele vai me repor uma deficiência e vai fazer com que eu tenha uma resposta muito boa. Então, quando eu experimento o sais de Schussler homeopaticamente, é que essa patogenesia de cada sais de Schussler vai para a matéria médico-homeopática, e aí sim, olha, a calcária fluórica tem esse sintoma mental, tem esse sintoma na cabeça, tem esse sintoma, e não ao contrário, tá bom? Então, você já tinha o sal, quando você estuda ela diluída, dinamizada no paciente, não na reposição de D6, mas usando a 30CH repetidas vezes para produzir sintomas no paciente são, e aí sim eu fazer matéria médica, é outra ação daquele medicamento, não é o de compensação direta, que nem é o sais de Schussler. Como existe essa confusão, vamos dizer assim, homeopatia ou não homeopatia, eu coloquei aqui algumas questões de biotipologia hepática, então a gente vai ver as constituições do Nebel, as constituições do Vanier, que foi que estudou bastante, ele defendia bem, o Leon Vanier, famoso, vamos ver do Barnard e vamos ver o Hipócrates, para a gente entender o quê? Onde cada um tem seu espaço, né? Então, eu posso usar diversas classificações e eu coloco o paciente que ele pode ser endomorfo, brevilíneo e pícnico, ou seja, é um paciente baixinho, gordinho, mas eu usei a biotipologia do Kretschmer, eu usei a biotipologia do Adler, e eu fiz somando, eu fiz uma salada para colocar. Não é isso que a gente quer. Então, a gente vai falar de cada constituição mais frequente que vocês ouvem na biotipologia homeopática, e depois, no quadro final, a gente vai colocar onde cabe o sais de Schussler, como que funciona a biotipologia, e onde que a gente vale a pena estudar o sais de Schussler para a gente ter um melhor resultado, uma melhor prática clínica usando o sais de Schussler. Então, as constituições de Nebel, também da mesma essa época, onde a tuberculose e a sífilis, mas principalmente a tuberculose andava muito, né? Eu lembro de quando pequeno, criança, que não poderia usar
pegar um copo no bar para tomar água no bar, porque podia pegar sífilis no copo. Não sei se os mais velhos lembram disso, né? Que pegava sífilis no copo, era uma coisa louca. E a tuberculose tinha essa característica nessa época. Então, o Nebel, ele classificava, ele se baseava nas calcárias, carbônica, fosfórica e fluórica, e ele achava que a calcária carbônica, como o pediatra carioca Toniars também falava sobre isso, que essa calcária carbônica, onde você estaria equilibrado, onde você estaria fazendo um desenvolvimento normal. Quando ele tinha essa calcária fosfórica, essa tipologia era mais hiperclínica, seria mais suscetível à tuberculose. E o fluórico, ou a calcária fluórica, hipoclínico, seria muito resistente à tuberculose. Então, era interessante essa biotipologia para saber quem cuida do doente. Então, você nunca, vamos dizer assim, contrataria um enfermeiro que fosse fosfórico, porque ele ia tratar a tuberculose e ia morrer. Interessante que ele tivesse uma tipologia fluórica que não estaria suscetível à tuberculose, por exemplo. O Leon Vanier, ele não era, vamos dizer assim, não tão radical, porque esse é o problema, é a crítica que se faz às biotipologias, mas a gente vai ver que existem algumas biotipologias modernas também, que muita gente ainda estuda, isso que eu comentei no início, o externo refletindo o interno. O Leon Vanier, ele começou, ele é um grande eliminador do Nebel, era um grande eliminador do Nebel, e ele falou que existiam uns tipos mistos, né? Então, tinha um heredo tuberculoso, que seria mais fosfórico, um heredo sifilítico, que seria mais fluórico, e esse tipo fosfórico, justamente com a susceptibilidade, ele acabava relacionando não ao miasma psórico, mas ao miasma tuberculino, que até hoje existe uma grande discussão na miopatia se a gente tem 4 ou 3 miasmas, né? E tem gente que ainda quer colocar um 5º miasma relacionado ao câncer. Então, o que é interessante? Esse paciente, vamos dizer assim, mais normal, deixa eu ver como é que eu tenho isso aqui. Então, essa biotipologia homeopática mais antiga, que era do Nebel e que foi adotada pelo Vanier, seriam esses 3 tipos aqui mais característicos, né? O tipo fosfórico, onde seria hiperclínico, e ele tinha pouco resistência à tuberculose. Então, se vocês forem lembrar bem, seria como se fosse o longilíneo aqui, né? Então, ele é mais suscetível, aquele paciente tísico, né? Então, por isso que a gente fala longilíneo, né? Então, ele tem esse tórax estreito, né? E ele tem essa tendência a ficar mais nessa posição mais, vamos ver, o eixo, esse eixo maior, né? O pé-cabeça maior que o lateral. O carbônico, ele consideraria mais normal, né? Então, esse paciente aqui seria mais resistente à tuberculose e ele tem as articulações um pouco mais rígidas, as arcadas dentárias mais regulares e todo esse tecido celular abundante. Então, ele começa a ser mais pícnico, né? Mais carbônico, realmente, mais gordinho, uma tendência mais redonda. E o fluórico, por ser hiperclínico, ele tem uma grande resistência à tuberculose, porque parece que meio que o bactério não aceita muito essas displasias, né? Você vê que ele é totalmente, vamos dizer, tem ptose visceral, as articulações são frouxas, ele é meio desestruturado, vamos dizer assim. Então, esses seriam tipos muito rígidos. Lógico que você tem uma mistura dos vários tipos aí. Outro que interessa muito, não que interessa muito, mas assim, importante para a gente também, porque na homotoxicologia, na tabela de evolução de fases, a gente dá importância aos folhetos embrionários. O Henri Barnard levantava isso muito interessante mesmo, porque ele considerava que, dependendo do folheto embrionário mais importante, ou que você tivesse alguma alteração,
ia justamente encaixar naquilo que o Dr. Maffei falava muito, locus minoris resistência, ou seja, o local, o seu ponto, o seu calcanhar de Aquiles, porque ia mostrar para mim como que eu respondo à agressão mórbida, ou seja, tanto as homotoxinas endógenas como as exógenas. Então, ele é considerado sulfúrico neutro normal, porque o mesoblasto ele tinha realmente um equilíbrio do sistema imune. Então, se a gente fosse equilibrar com o Nebel, seria que se a minha altura e a largura seriam mais ou menos equilibradas. Então, ele considerava outros tipos, seria o sulfúrico gordo, que seria um excesso do endoblasto. Então, ele tinha uma alteração mais digestiva e respiratória. Então, se a gente vê nesse quadrinho, nesse desenho muito interessante, seria mais o Sancho Panza, para vocês terem uma ideia mais ou menos da biotipologia. E o sulfúrio magro, ele é excesso de ectoblasto. Então, o sistema nervoso perde principalmente muitos graus de esgotamento, né? Que é o que a gente vê no Dom Quixote. Ele é cara índio lutando contra os moinhos de vento que acontecem na nossa vida. Então, aqui, na biotipologia mais moderna, e não naquela antiga, o Bernard, ele considerava que o sulfúrico seria o mais normal, né? Então, não sei quem já teve aula com o Dr. Gonçalo, de ver os dentes, como reflete o corpo. O Bernard considerava que o sulfúrico seria um paciente equilibrado. Então, a minha mordida teria uma boa oclusão, tá bom? As cáries seriam excepcionais, mas ele teria essas arcadas mais circulares. Desculpa, essas arcadas mais circulares. E esse palatus aqui que vai ter uma formações, né, apresentações diferentes. Então, o carbônico, os dentes são mais quadradinhos, os outros são muito brancos no sulfúrico, e o fosfórico, ele começa a ter uma alteração mais de retângulo, e o fluórico seria mais essa questão de displasia, que nem a gente estava vendo naquele tipo do Nebel. Então, o fosfórico ele acaba evoluindo para o fluórico, né? Então, o quadro carbônico-fosfórico são os patológicos e os sulfúricos seriam essa questão. E, às vezes, você não consegue avaliar muito bem a mordida, a oclusão, o palato, tudo. É uma coisa muito interessante se avaliar pela mão, né? Então, os dedos curtos, onde você tem uma mão larga e mão curta, esse paciente é mais carbônico. A mão equilibrada seria mais sulfúrico. E os dedos longos e mãos longas e magras seria mais fosfórico. E o fluórico teria aquela hiperlacidão, né? Aquelas pessoas que viram a mão e encostam aqui. Então, você só de ver a mão do paciente, você já conseguiria fazer essa biotipologia e entender como esse paciente vai evoluir tanto metabolicamente como na questão de fragilidade, né? Quais patologias que engrudam. E também tem o do Hahnemann. O Hahnemann, ele era mais importante para ele que tipo era mais sensível a cada medicamento. Então, se criou uma certa confusão, um atrito, quando eu falo que o paciente é fluórico, mas o medicamento de fundo dele seria licopódio, por exemplo. Então, o medicamento constitucional não é o medicamento de fundo, né? O medicamento constitucional pode mudar. Numa fase eu posso estar mais fluórico, numa fase eu posso estar mais fosfórico, que nem a gente viu nos biotipos do Bernard. E o medicamento de fundo seria aquele medicamento que levaria esse indivíduo aos seus altos níveis de existência, né? Altos fins, porque ele teria que se produzir tanto isso. Então, o temperamento depende muito da constituição. Então, dependendo da nossa constituição, você responde diferente, né? Você não vai querer que um gordinho baixinho responda a um
está pegando fogo, que ele consiga se movimentar tão algemente quanto um magrinho alto que vai pular muito mais rápido. Então, o temperamento também me altera conforme a minha constituição. Então, eu posso ser um cara super estênico, super vivo. Eu começo a engordar, você me chama, eu não ouço, você pede para eu andar, eu não ando, ou seja, eu mudei o meu temperamento porque a minha constituição mudou, seja por alimentos, ou seja por alguma patologia ou outra. Tipo, as pessoas agora após Covid que ficam sem musculatura, ficam sem energia e param de fazer as coisas. Falam que agora eu me aposentei, depois do Covid eu me aposentei. É muito difícil, né? Então, relembrando que essa biotipologia não vem só do Hahnemann, né? Não vem só da homeopatia, já existia muito antes com Hipócrates, porque ele tinha os 4 tipos, os 4 humores, né? Linfático, sanguíneo, bilioso e nervoso. E teve um autor muito interessante que ele relacionou alguns santos como funcionavam, né? Então, São João, aquele que era considerado irmão de Cristo, filho de Cristo, né? Cuidou da Nossa Senhora, ele seria aquele melancólico, hipoplásico, quando as alterações dele principalmente são digestivas, né? O sanguíneo, que foi relacionado a São Pedro, que é muito mais respiratório, aquele esteno apoplético. O bilioso seria mais São Paulo, que está sempre brigando, é o colérico, irritável. Então, ele é muito mais anaeróbico. Então, as lesões dele são muito mais em musculatura. Aquele que está sempre machucando a musculatura, está fazendo uma lesão no músculo esquelético, está fazendo fratura, está fazendo distensões, está fazendo entorses. E o nervoso, que seria mais o São Marcos, que é pituitoso, astênico pálido, então mais para esclerose, mais para atonia, né? Então, aqui é só simbolicamente que nem a gente relacionou o Sancho Panza e o Dom Quixote lá do Cervantes, aqui relacionando alguma coisa dessas características de santo. E esse aqui que eu tinha prometido para vocês, que é, vamos dizer, um resumo de que a gente tem biotipologia para a gente entender o que é, onde cabe, onde que está o sais de Suzley, né? Então, o que a gente tem? De maneira geral, como eu coloquei para vocês, o Hipócrates, depois Galeno e Paracelso, sigam muito esses humores e como as patologias se desenvolviam no equilíbrio desses humores. Tanto é que muito tempo, né, já no tempo na história da medicina mais atual, que a gente comentava sobre patologia humoral, né, e sobre a patologia celular de Virchow, que veio com o advento do microscópio, como depois mudou de novo os humores. Então, hoje a gente ainda fala de fases de excreção de inflamação e como esses humores combinam, semelhante à parte de Hipócrates. Depois veio a concepção dos homeopatas, porque os homeopatas, nessa ideia de ver o corpo como um todo, né, você acaba tendo uma avaliação tanto do mental como do biotipo, né? Então, aí você tem os miasmas, né, que a gente comentou, da psora, da psicose e da sífilis, alguns com tuberculina e outros muito mais recentes, como tivesse um miasma do carcinosino, né? E os tipos predisponentes. Então, eu vou saber que um ou outro medicamento é mais suscetível à gripe, mais suscetível a infecções bacterianas, mais suscetível a degenerações, por causa da minha constituição. O Gravoux, que eu já falei para vocês, foi o primeiro que estudou essa questão bioquímica. Depois, o Schussler, que é essa parte bioquímica. Então, ele usa a biotipologia no sentido de a gente dar remédio para os tecidos, dar nutrição para os tecidos. E é essa parte que a gente dedica, que é muito mais fácil, e é muito fácil a gente combinar aqueles 12 sais para as diversas patologias, para os diversos pacientes, que a gente já sabe, olhando para o paciente, ou seja, de fora para dentro, qual é o seu principal desequilíbrio, graças a esses estudos muito feitos de laboratório mesmo do Schussler, de analisando as cinzas dos pacientes, que deficiência ele tinha, que história tinha. Então, eu achava ele muito semelhante, ou melhor, eu acho ele muito semelhante ao Dr. Maffei. O Dr. Maffei,
por mais que ele tivesse escrito livro, Os Fundamentos da Medicina, realmente é um fundamento para qualquer médico, ele sempre se rendia ou falava que nós tínhamos que nos render à sala de autópsia. Porque na sala de autópsia é que se descobria quem acertou e quem errou. Então, ele não acreditava em um bom clínico se esse clínico não frequentava a sala de autópsia, para saber onde estava o diagnóstico, o que você fez com o seu medicamento, o que você fez com o paciente. Então, essa investigação do pós-mortem vai dar para a gente um fundamento, uma base para eu poder corrigir as deficiências do paciente. Ou seja, onde eu errei que o paciente terminou aqui, onde é que eu errei. Então, aquela tabela de evolução de doenças, quando eu conheci essa tabela de evolução de doenças, já faz algumas décadas, era muito interessante a gente fazer essa patobiografia, saber onde o paciente estava, onde ele está agora, e com isso eu vou ver qual que é o meu eixo para onde esse paciente está indo e como que eu posso ajudar esse paciente. Então, essa visão do Dr. Maffei de patofisiologia, de neuropatologia, mas ele muito mais físico, né? Uma patologia mais michoviana, mas ele conseguia ter esse entendimento, que eu acho que era o mesmo entendimento do Schussler, de saber por que aquele organismo perdeu equilíbrio, por que aquele organismo ficou doente. O Nebel, depois divulgado pelo Vanier muito fortemente, são as constituições cálcicas, que não sei se alguém já viu a aula de pediatria, ou mesmo a aula de geriatria, onde a gente acaba usando essas calcárias, sulfúrica, fluórica, fosfórica, todos, que esse equilíbrio todo, eles vão muito valor, essa questão de esqueleto, porque seria a estrutura básica do corpo, como a gente viu anteriormente. Existe uma linha mais nova, que vem depois deles, que é essa linha dos neohipocráticos, assim chamado, ou dos morfofisiologistas, onde relacionavam a forma com a função. Então, a gente tem a escola naturista de Carton, o neohipocratismo, e a escola morfofisiológica do Sigot, do Kretschmer, do Corman, do Sheldon, do Viola, do Bende, do Martini. O Kretschmer, que acho que é mais conhecido nas faculdades, que a gente falava do ectomorfo, do endomorfo e do mesomorfo, né? Que é justamente como se comporta o corpo, de você entender um pouco pela forma como seria o metabolismo, como que funcionaria isso. E existe essas concepções mais homeopáticas, mais modernas, onde a classificação do Allende leva mais em conta as bases fisiológicas dos temperamentos, o Mézion sobre a mineralização biológica, o Fortier, Bernoulli, porque a sua escola também de classificação, e a própria escola de Bernard com a bitipologia de Martini, que vai adaptar as constituições homeopáticas, que é essa escola morfofisiológica, e o Pavlov, aquele mesmo do cachorrinho, de tudo, e como que você pode ser condicionado, e como que cada um responde a essa neurofisiologia para você classificar os tipos. Então, assim, classificações tem várias. Eu estudei na época que estava na faculdade, o Dr. José Ramos Júnior, né, o professor Dr. José Ramos Júnior, ele era um grande professor de propedêutica, né, de semiotécnica clínica, e ele tinha um livro que a gente estudava na época, um belo livro só de biotipologia, né? Por que era importante a gente estudar? Não existia ressonância, não existia tomografia, não existia medicina nuclear. Você precisava muito do que ele falava de você estar lado a lado com o doente. Então, essa biotipologia ajudava bastante a você entender onde estavam as deficiências, você poder pesquisar. Que o que a gente tinha na época para pesquisar era um exame de sangue, com exames limitados, um raio-x, que às vezes tinha o técnico, às vezes não tinha o filme, às vezes não tinha o técnico, às vezes não tinha a máquina, e um ultrassom que mal você via claro e escuro, né? Então, a clínica tinha muito valor, era muito importante. Bom, aqui esse é o último slide. Eu vou abrir agora para perguntas, mas a ideia que era isso, era posicionar bem onde está o sais de Schussler, e depois, quem tiver interesse, a gente vai disponibilizar no ensino à distância da associação da BMIB,
essa questão e também o e-book que a gente está fazendo com toda a bibliografia, com todo esse estudo, para a gente não perder essa ferramenta terapêutica, que é muito importante, como eu comentei no início, não é um curso de 20 horas, né? Vocês sabem que eu gosto de cursos curtos, mas com muito benefício e com muita utilização, né? Então, a gente fez isso com a biopuntura, né? Muita gente me pergunta, não tem biopuntura avançada, biopuntura 2, biopuntura 3? Não, só um curso, né? Porque você faz e você já tem resultado. Se o sais de Schuster também, a ideia é a gente fazer algumas horas de aula, a gente vai dividir por diversos sais, para a gente também entender como é, depois a gente vai ter cada patologia, são várias amostras de patologias, para a gente ver qual a melhor prescrição para cada patologia. Então, acho que vai ser muito interessante depois, a gente vai divulgar no site tudo isso daí, vocês podem passar para os colegas, que eu acho que vai ser muito interessante.